boa noite a todos vocês. Galerinha aí que já está conectado conosco, conectado aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, já está aqui, ó, aqui na... Deixa eu ver, deixa aí, Yara, deixa aí. Deixa eu ver aqui, ó, bem aqui, mais para baixo, aqui tá bom? Deixa eu ver. Aqui, olha aí, muito bem. Galera, um abraço a todos vocês que já estão conosco. Sejam todos muito bem-vindos, mesmo, de verdade. A você que está também nos assistindo pelo YouTube, que está nos assistindo também pelo chat do YouTube, tá? Pode participar aí pelo chatzinho sem problema nenhum, tá? Fique à vontade, por favor. Nós queremos que você, ao término da nossa aula, que você possa dizer, cara, eu aprendi biologia. Dessa vez eu aprendi biologia. Tranquilo? Muito bem. E a nossa aula de hoje, professor? Um abraço aí para Cristaine Santos Oliveira. Muito bem. Qual é a nossa aula de hoje, professor? Hoje nós vamos tratar do que exatamente? Vamos lá. Saúde ambiental. Olha que assunto legal. Cara, esse assunto, ele é bom. Ele é um assunto altamente importante. Por quê? Saúde ambiental, pessoal, é um assunto que trata sobre propostas de consumo consciente, reconhecer principais ações governamentais que levam a saúde para a população, o bem-estar individual e coletivo, a curto, médio e longo prazo. Ou seja, todos esses pontos aí que você está percebendo, né? Todos esses pontos aí que você está percebendo são importantes demais para a gente compreender o que é exatamente saúde ambiental. Só que neste caso aqui, pessoal, nós vamos tratar também de um outro ponto importante, que é a questão da reciclagem, tá? Nós vamos tratar de tudo isso. Por quê? Porque obrigatoriamente a saúde ambiental passa pela questão da reciclagem. Na verdade é o contrário, né? A reciclagem passa pela saúde ambiental. Mas, professor, como assim? Por que passa pela saúde ambiental? Por que a reciclagem passa pela saúde ambiental? Como assim? Gente, não dá pra gente, nos dias de hoje, não é, tá jogando fora em qualquer lugar. Por exemplo, né, vamos dizer, alimento. Você usa pilha de controle de televisão, pronto. E aí você acha que essa pilha, ela não pode, que ela pode, na verdade, ser descartada em qualquer lugar. E a gente sabe que o melhor que existe em relação à reciclagem é você poder selecionar adequadamente aquilo que você tem ali à sua disposição. Isso é reciclagem. Isso é saúde ambiental. O que tem a ver reciclagem com saúde ambiental, professor? Tudo. Se você não recicla, você não está levando saúde para o ambiente. E o que é saúde ambiental? Saúde ambiental são todos aqueles aspectos, olha o que eu coloquei aqui para vocês. São todos aqueles aspectos da saúde humana, né? Incluindo o quê? Incluindo qualidade de vida, que estão determinados por fatores físicos, fatores químicos, fatores biológicos, fatores sociais, fatores psicológicos, parece que não, né? Mas até fatores psicológicos entram nesse ponto também. Tranquilo? E aí, pessoal, não tem como você não tratar de saúde ambiental sem tratar do tema reciclagem. É impossível. Eu diria para você que é simplesmente impossível. Então, tratou de saúde ambiental, tem que tratar de reciclagem. Falar em reciclagem, volta para mim aqui, Yara, por favor. Falar em reciclagem, eu gosto sempre de contar essa história, porque é um negócio assim,
no mínimo estranho. No mínimo estranho. Certa vez eu fui a um supermercado aqui em Teresina, aliás, esse supermercado até já fechou, vai abrir um outro agora, no mês de final de novembro, início de dezembro, se eu não me engano. E chegando lá nesse supermercado, eu gostava sempre de ir lá na Kennedy, né? Chegando lá nesse supermercado, beleza. Eu procurei a área, né, o setor ali de papel, pronto, de resmas, né? Procurei o setor de resmas ali. Onde é que fica? Procurei um colaborador, a menina me disse, eu fui lá. Chegando lá, encontrei vários modelos, marcas, cores, tamanho, nananã, essa coisa toda. Mas eu sabia, eu queria resma 4, e aí eu já fui praticamente direto. Só que do lado da que eu fui, tinha ali também uma mesma resma, só que reciclada. Eu digo, olha, cara, essa reciclada é legal, é bem bacana, vou comprar ela aqui. E não tinha o preço. Chamo eu a colaboradora. A colaboradora veio com toda a educação do mundo, me tratou bem, disse, olha, essa daqui, calma aí que eu vou pegar aqui pro senhor aqui o preço. Pegou. Gente, eu quase caio para trás. O preço da resma reciclada faltou pouquinha coisa para o dobro do preço da normal, da branca. Gente, é no mínimo ridículo isso. Porque me diz, como é que tu quer incentivar que eu faça uso, contribuindo com o planeta, através de um papel reciclado, se o preço dele é mais caro? Me diz. O que foi que eu fiz? Não comprei. E você comprou o quê, professor? Comprei a de papel A4, só que branca. Ah, mas é porque isso aqui para reciclar sai muito caro e etc e tal, meu irmão. Pois vamos lá. Cadê a política nessa hora? Para reduzir impostos, para zerar impostos por um determinado tempo, para incentivar a reciclagem, para subsidiar o maquinário necessário, para isentar a empresa de impostos estaduais e municipais e até mesmo federal por um determinado período até que ela ande com as próprias pernas, para falar com eles sobre a questão da margem de lucro, para não aumentar tanto, para que no mínimo, se não mais baixo, que seria o ideal, no mínimo que ficasse o mesmo preço. Não, tem nada disso. E aí, meu irmão, enquanto isso, as resmas ficam lá encostadas, sabe? Se perdendo, e as outras pessoas levando a que é branca. Pode um negócio desse? Então, reciclagem, pessoal, precisa sair do papel. Ela precisa sair do papel, ela é muito bonita no papel. É preciso que o projeto seja execuível, porque, do contrário, vai ficar difícil as pessoas adotarem esse tipo de projeto. Beleza? Muito bem. O que esta imagem diz a você? E diga aí, o que é uma imagem como essa diz a você? Você pode me dizer? Gente, essa é uma imagem que tem um sentido, uma informação muito grande. Aí é como se alguém estivesse entregando o planeta Terra para outra pessoa. Aliás, não é como se isso fosse, não. É exatamente isso que está acontecendo. Então aí você tem alguém que está entregando o planeta para outras gerações. Concorda comigo? É, muito bem. Então, como é que nós estamos entregando o planeta Terra para as gerações seguintes? E tem mais um detalhe, hein? Quando eu falo de gerações seguintes, eu estou falando do meu filho, eu estou falando do meu neto, eu estou falando do meu bisneto, eu estou falando do meu tataraneto, e assim vai. Será que eu estou entregando um planeta com condições para que eles possam utilizá-los de maneira adequada? Porque, veja, não se iluda, não. Não se trata do fato de você entregar um planeta
com recursos limitados. Ao contrário, se trata de entregar um planeta cujos recursos são abundantes, mas que você não ajudou a diminuí-los. Isso é chamado de sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental. É isso que significa. Então é uma imagem muito bacana, que tem um significado, uma expressão fortíssima. Beleza? Olha essa outra. Olha essa outra. Professor, aí eu estou vendo uma mão segurando parte do planeta, e isso me dá a impressão, porque eu estou vendo muito verde, eu estou vendo muita árvore, eu estou vendo muitos animais, eu estou vendo casas, eu estou vendo, inclusive, projetos sustentáveis. Aonde é que você está vendo isso, projetos sustentáveis? Olha a energia eólica aí, ó. Olha a energia eólica, meu filho. Sustentável. Você concorda? Então eu te pergunto, será que é assim que nós estamos gerindo o planeta? Porque eu acho que não é não. Eu acho que não é não. Gente, a administração do planeta Terra, do jeito que nós estamos vendo aí, desse jeitinho que nós estamos vendo aí, ela seria o ideal. Você concorda comigo? Que seria o ideal? Seria o ideal. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo. Se você for parar para observar aí, você vai ver o seguinte. Hoje, o ser humano, a despeito de ser a espécie mais nova do planeta, se não a mais nova, com certeza uma das, nós temos feito aí uma coisa que é, assim, absurda, que é destruir a nossa própria casa. E essa imagem diz muito sobre isso. Infelizmente. Bom, vigilância em saúde ambiental. O planeta, para que eu possa tirar recursos dele, eu tenho que reciclar, né? Você lembra lá daquela passagem bíblica que diz assim, que tu és pó e ao pó retornarás? Né? Eu gosto muito dessa passagem aí, quando ele diz exatamente isso, né? E aí, se você for observar, é exatamente isso que acontece com matéria e energia nos ecossistemas. É exatamente isso. Lá em Gênesis 3,19, que diz assim, ó, com o suor do teu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó retornará. Isso é reciclagem. O primeiro conceito de reciclagem que existe está na Bíblia. O primeiro conceito de reciclagem que existe está na Bíblia. Gênesis 3,19. Não é? No livro, naquele filme, o livro de Eli, ele coloca, mas de uma maneira mais, numa linguagem mais atual. Quando ele diz que esta terra te produzirá abrolhos, que produzirá espinhos, né? E tal, ele vai até o final quando ele diz, porque és pó, e ao pó retornarás. Isso é um conceito belíssimo de reciclagem, cara. Sabe? Mais uma vez aí a Bíblia nos dando um show, né? É um exemplo clássico de reciclagem. Então observa comigo aí. Para eu poder fazer com que eu utilize todas essas substâncias, toda essa matéria que existe no meio, eu preciso que ela seja reciclada. Mas, gente, não precisa fazer nada não, cara. Ei, não se preocupa não. Fica tranquilo que o próprio organismo se encarrega. O organismo que eu falo, eu estou falando do meio, né? Tá certo? Não te preocupa não, que
ele vai ser, a própria terra se encarrega de fazer essa reciclagem. Então vamos lá, ó. Observe o que foi que eu coloquei aí. Que matérias são essas, professor? Matéria e energia, o senhor está falando exatamente. O senhor está falando exatamente de quê? Eu estou falando água para consumo humano. Essa água, pessoal, ela evapora e depois cai de novo. Solo e ar. Esse ar é renovado. Contaminantes ambientais, substâncias químicas. Tem que ter cuidado. Desastres naturais, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos, ambiente de trabalho. Reciclagem é um ponto importante. Reciclagem é um ponto importante. E a gente precisa ficar atento a isso. Muito atento a isso aí. Então, ó, detecção de mudanças no meio ambiente é super importante que a gente perceba para poder agir. Quais são os objetivos da saúde ambiental? Tem dois. Os objetivos gerais e os objetivos específicos. Né? Os objetivos gerais são esses aí, ó. Promover a saúde da população, no que se relaciona à exposição aos fatores ambientais. Claro que nós temos lá na Constituição que é de responsabilidade do governo, né? Fazer o quê? Gerenciar, gerir, tomar de conta da nossa saúde. A saúde ela tem que ser gratuita e de qualidade. Lembra disso? Objetivos específicos: identificar e caracterizar a população que é exposta a agentes químicos e que tem, portanto, interesse na saúde, para a saúde da população. Monitorar a população exposta, vamos dizer, a químicos ambientais. População que é exposta a esse tipo de fator de risco, é preciso que seja bastante monitorado. Quer que eu lhe dê um exemplo aqui? Né? Eu vou te dar um exemplo aqui, para você entender claramente. É fácil. Substâncias químicas aí, que são de interesse da saúde pública. Agrotóxicos, amianto, isso aqui, ó, até outro dia tinha caixa d'água feita disso aí. Amianto, tu imagina beber uma água que passou o tempo todo, a maior parte dela, né? E do tempo, a maior parte do tempo, essa água com contato com amianto. Imagina bem aí. Benzeno, encontrado onde, professor? Na gasolina. Chumbo, mercúrio. São elementos que acabam fazendo a longo prazo se acumulando na biomassa, tá? Outro ponto importante, os agrotóxicos. Gente, o Brasil, infelizmente, é triste eu dizer isso para vocês, não gostaria de ser eu o portador disso, mas infelizmente é a verdade. O Brasil, infelizmente, é o país que tem o maior número de consumo de agrotóxico no mundo. Quem mais consome, é quem mais usa agrotóxico no mundo, né? Mais usa agrotóxico no mundo, pra você ter uma ideia. Então veja bem, pessoal. Imagina só o Brasil ser o país que mais usa agrotóxicos no mundo. Imagina. Enquanto nos últimos anos o mundo aumentou em torno de 90%, o Brasil
aumentou em mais de 200%. Rapaz, isso é sério. E por falar em reciclagem, existem alguns pontos em saúde que não dá para a gente fazer reciclagem. Por exemplo, hoje não dá mais para fazer uso, por exemplo, de seringas, né? Se não forem descartáveis. Por quê? Porque o custo-benefício disso é muito grande. Por exemplo, quando eu falo custo, eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando do que pode trazer uma seringa dessa que não é descartável de problemas para o ser humano. É isso que eu estou querendo dizer. Meu irmão, contaminação cruzada é um negócio incrível. É um negócio incrível. A, a quantidade de, vamos dizer, de contaminação, principalmente doenças que são transmitidas pelo sangue. Ah, professor, mas é esterilizado. Meu irmão, não te ilude, não. Essa coisa de é esterilizado, não te ilude, não. Porque a coisa não é bem por aí, não. Tá? A esterilização, ela precisa ser muito bem feita, critérios, né? Critérios muito bem conhecidos para que você não tenha problemas lá na frente. Mas quando a gente fala de reciclagem, existe muita coisa, principalmente na área da saúde, que pode ser reciclada. Na área da saúde utiliza uma grande quantidade de plásticos, né? Pode ser reciclado. Olha aí, exames diagnósticos, isso aí é tecnologia. Tudo isso aí é tecnologia. Tecnologia e saúde são medicamentos, são equipamentos, são procedimentos, medicamento, equipamento, procedimento. E os sistemas organizacionais e de suporte dado aos seres vivos. A gente fala ser humano, né, gente? Mas, na verdade, a saúde hoje é em todas as áreas, né? Inclusive na área de animais também. Porém, quando você coloca na balança uma coisa chamada tendência econômica e custos em saúde, ô, meu irmão, aí é uma conta que nunca fecha. É uma conta que nunca bate. Mas nunca bate mesmo. Por quê? Porque a demanda por cuidados de saúde é sempre maior. A demanda por cuidados em saúde. E toda vez que você tem aumento da demanda por cuidados de saúde, você tem aí uma consequência, aliás, grave, né? Qual é, professor? Aumento dos custos. Meu irmão, é caro demais. Tudo que envolve saúde é caro. Não tem nada barato, não. Você está pensando o quê? Que manter um sistema desse de saúde é barato? É não. É não, é caro. É muito caro. E sempre aumentando os custos, porque tecnologias, quando incorporadas à saúde, elas só aumentam. Um aparelho com tecnologia nova, ele não é mais barato do que o anterior, não. Ele é mais caro. Ele não é mais barato. Além disso, meu irmão, a demanda aumenta, por quê? Porque a população envelhece. Você pegar, por exemplo, comparar a população da Europa com a população da América, a população da Europa é uma população mais velha. E por quê, hein, professor? Porque é uma população cuja renda per capita é maior também. E quanto maior for a renda per capita, maior também será o tempo de vida. Transições epidemiológicas, como foi a que aconteceu agora recente com a Covid, incorporação de novas tecnologias. Quer dizer, todos esses fatores aí são muito, muito, muito importantes. Variabilidade na prática médica, restrição orçamentária, que aliás é sempre o que tem, né? É sempre o que tem. A gente não vê muita mudança. A lenga-lenga, a zoada é sempre a mesma, né? Restrição orçamentária. Então, os recursos disponíveis, quando eu comparo com a demanda por cuidados de saúde,
Tem uma diferença. De modo que a demanda, ela pesa mais e os recursos quase sempre são insuficientes. Quase sempre são insuficientes. E das tecnologias em saúde que mais você tem, vamos dizer, demandas hoje, são os chamados exames de imagem. Mas por que, professor, exame de imagem? Ora, mas por uma razão muito simples, né, gente? Os exames de imagem hoje são auxiliares em quase tudo que se faz. Dificilmente você vai ter algum tipo de tratamento, né, que não demande aí uma imagem. E aí, para isso, eu preciso de um aparelho. E dependendo do tipo de imagem, de exame que você passou, pode ser uma ressonância magnética, pode ser uma tomografia computadorizada, enfim. E tudo isso que eu estou colocando emite radiação. A ressonância magnética não é radiação ionizante, mas tomografia, radiografia, acelerador linear, fluoroscopia, densitometria óssea, arco cirúrgico, tudo isso emite radiação ionizante. Tudo isso. E aí, meu irmão, qual é a consequência desse negócio para a saúde humana? Alterações moleculares, a gente já sabe. O que mais? Danos em órgãos ou tecidos. O que mais? Manifestações de efeitos biológicos, que nós vamos aqui tratar sobre eles. A gente vai ver aqui cada um deles. A gente vai ver aqui cada um desses caras. Tá bom? Vamos começar aqui pelo impacto dos raios de radiação ionizante de 3 tipos: alfa, beta e gama. Alfa, beta e gama. 3 tipos. Então nós temos aqui quem? Os raios alfa, né? Quando ele incide diretamente na pele, são raios cuja penetração é baixa. Esses raios aí, a penetração é baixa, tá? Então, por exemplo, uma folha de papel consegue barrar raios alfa. Ele não passa pela pele, mas queima. Os raios beta penetram, mas têm curto alcance. E os raios gama são aqueles que atravessam. E aí os efeitos desses raios gama, meu irmão, são enormes. Isso vai depender do tipo de manifestação. E nós temos 2 tipos de manifestações diferentes. 2. Efeitos agudos e os efeitos tardios. Efeitos agudos são característicos de exposição a doses elevadas. Quem assistiu aqui àquela série Chernobyl sabe, né, que relata o maior acidente nuclear da história da humanidade, em 26 de abril de 1986, né? Sabe muito bem que ali houve efeito de radiação, assim, absurdamente grande. Então, várias pessoas ali chegaram, inclusive, a tocar em grafite que estava lá no núcleo do reator. Olha o tamanho da confusão. Olha o tamanho da confusão. Então, esses são os efeitos agudos. Pele queimando, morte da medula óssea e, por consequência, não produção mais de células sanguíneas. E aí, se você observar, como exemplo aqui, nós vamos ter o quê? O eritema e síndrome SAR, síndrome aguda da radiação. Professor, o que é eritema? Vermelhidão da pele. Vermelhidão da pele. Isso é chamado de eritema. Mas nós temos também, como eu falei, os efeitos tardios.
característica de exposição de pequena dose, mas que a longo prazo, acaba gerando, sabe o quê? Hein? Câncer. A longo prazo, acaba gerando câncer. Então, manifestam-se aí em anos ou dezenas de anos, né? E como exemplo você tem o câncer. Isso é conhecido demais. Professor, quer dizer então que todo mundo que teve câncer, obrigatoriamente, é porque pegou radiação e manifestou isso a médio ou longo prazo? Resposta: não, cara. Lógico que não. É claro que não. Né? Nós temos aí diversas razões para o surgimento do câncer. Diversas. A radiação é apenas uma delas, que nós estamos tratando de saúde aqui. Tá bom? Aqui no Brasil também nós tivemos algo parecido, né? Um ano depois, em 1987, que foi o acidente que aconteceu com o isótopo 137 do césio, lá em Goiânia, né? Um ano depois. A radiação quase sempre causa mutação? Não, sempre não. Sempre não. Porque isso depende de 3 fatores: dose, tecido e tempo de exposição. O tipo de radiação e a dose que o indivíduo tomou, foi submetido, o tempo de exposição que ele ficou sujeito àquela radiação e o tipo de tecido que foi irradiado. Então, cada tecido tem uma absorção diferente. Tá bom? Então, ó, pode sim, é claro, acontecerem sinais e sintomas que são conhecidos. Todos nós sabemos quais são. Eu coloquei aqui para vocês sinais e sintomas, 6 deles. 6 deles. Então, nós temos aqui o quê? Eritema, anorexia, náusea, são sinais. Sintomas: o vômito, a fadiga, a diarreia. Então, aí são sintomas que a gente já conhece. Quer dizer, quando você se expõe a doses consideráveis de radiação, e quando eu falo consideráveis, eu estou falando que pelo menos seja sujeito aí a surgir ou a surgirem esses pontos que eu coloquei aqui. Sinais e sintomas. Quando isso acontece, meu irmão, aí não tem jeito. Né? Vermelhidão na pele, anorexia, náusea. Não tem jeito. Isso aí aparece com a radiação, você sendo exposto a doses de radiação consideráveis. Não tem jeito. Não tem nem o que discutir. Passando, olha só. Professor, o que é isso? Na verdade, isso daí é um aparelho de ressonância magnética. Não é de tomografia. Mas é para você entender que tecnologias são incorporadas na medicina, não é? Esse aparelho aqui, pessoal, só para que você fique sabendo, volta aqui para mim, Yara, por favor. É um aparelho de ressonância magnética, ele não emite radiação ionizante como o de tomografia. Ele emite radiação eletromagnética, que vai mexer com a orientação espacial dos átomos de hidrogênio no corpo. Mas ele não emite radiação ionizante, raio-x, como o aparelho de radiografia, de tomografia, de fluoroscopia, o arco cirúrgico, enfim. Densitometria óssea, não emite. Tá bom? Então, ó, toda vez que você tem isso aqui, meu irmão, incorporado a tecnologia de saúde, sempre você tem, sempre, esse tipo de incremento. Não tem jeito. Galera, vamos lá. Vamos falar agora de um ponto que é, cara, muito, muito, muito importante, tá? É um ponto extremamente importante. Eu acho que você tem que, vamos dizer, fazer aí de maneira muito clara, tá? Vamos dizer, essa diferença.
Muitas vezes, pessoal, muitas vezes, a gente acaba perdendo em alguns pontos, achando que está ganhando e, na verdade, está perdendo. Uma delas é exatamente a questão alimentar. Sempre houve, no Brasil, aquela coisa de comer muito, né? Sempre houve isso. A gente vê, por exemplo, nesses ambientes, a gente sempre fala sobre alimentação e o que aconteceu ao longo de mais ou menos, né, uma década foi uma alteração do perfil do brasileiro. O perfil do brasileiro mudou com relação à questão alimentar, mas olha, mudou assim enormemente. Enormemente. Então, observa o seguinte. Olha aqui o que eu estou colocando para você. Então, de acordo com os dados aí de pesquisa do IBGE, né, do Programa Nacional de Saúde, 60,3%, o que equivale, na época, a 96 milhões de brasileiros, estavam acima do peso. O Brasil, pessoal, há tempos deixou de ter um prato invejável. Então, o excesso de peso agora aqui está reinando, infelizmente. Infelizmente. Olha aqui o bonequinho que eu coloquei para vocês, aqui, ó, né, o nosso mascotezinho, chamado, botar um nome aqui para ele, chamar de Paulo Dornelles, né, tá aqui, ó, pronto. Tá aí, ó. Pra gente poder, tá aí, ó. Tá aí o Paulinho, né, que Rapaz, o Paulinho tem a cabeça grande, né? Olha o tamanho da cabeça do Paulinho aí. Cabeçudozinho, né, o Paulinho? Então o Paulinho tá aí, ó. Se alimentou demais, comeu demais, uns caldozinhos que ele gosta de tomar de vez em quando. Pode falar em comida que o Paulinho, quando a gente chega lá no refeitório, ele é o primeiro que tá lá. Menino sentadinho já tá comendo, tá na metade do prato. Então o Paulinho sempre gostou de comer bem, sempre gostou de comer muito. Tá aí um exemplo. Então, esse excesso de peso aí, ele gera problemas graves. Hérnia de disco, escoliose, lordose, cifose. E como é que eu calculo isso, professor? Eu calculo isso a partir do chamado IMC, que é o índice de massa corpórea ou índice de massa corporal. Professor, como é que eu calculo esse IMC? O IMC, pessoal, é calculado dividindo o peso pelo quadrado da altura. O peso pelo quadrado da altura. Quando eu faço isso, eu tenho aí, portanto, o IMC. O IMC ele pode ser enquadrado, né, nesses pontos aqui, ó. Botei aqui 6 deles. 6 deles. Desnutrição, peso abaixo do normal, peso normal, sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida. Eu gosto sempre de colocar isso daí para vocês, para a gente poder entender, saber fazer aí essa diferenciação. Claro que o ideal é o quê? É que você esteja, não é, no peso normal. Aqui, ó. Esse aqui é o ideal que a gente busca. O sobrepeso, ele não é uma coisa das piores, não. O ideal, como eu falei, opa, eu botei foi abaixo do normal, ó. Desculpa. O que eu tenho que destacar é esse aqui, ó, peso normal. Desculpa aí, galerinha. Desculpa aí, tá? Tranquilo? Nós vamos para o intervalo agora, galera. É rápido, só são 3 minutos. E logo na sequência eu volto. Até já.